Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltando para a reta final do nosso jornal desta quinta-feira, 23 de julho de 2020. E já temos convidada, entrevistada na linha. A gente vai falar com a Juliana Haas, ela é advogada e fala sobre o decreto 10.410 de 2020, que consolidou, então, algumas mudanças na concessão dos benefícios do INSS. Boa tarde, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Boa tarde também. Juliana, a gente vai começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a mudança, né, no artigo 65 e por que tem sido avaliada como um retrocesso. Então, né, vamos explicar rapidamente. No dia 30 de junho foi publicado o decreto 10.410, né, e ele surgiu então para atualizar o regulamento. A gente vai reconectar a entrevista com a Juliana Haas, advogada, vai falar de um tema que importa a você que está ouvindo, vendo, sobre INSS. Doutora Juliana, pode continuar o seu pensamento. Legal. Nós tivemos muitas alterações legislativas no Brasil aí nos últimos anos, como medidas provisórias que foram se transformando em lei, a própria emenda constitucional 103 de 2019, que é a famosa reforma da Previdência, trouxe mais uma infinidade de mudanças e nesse período todo não havia ocorrido nenhuma atualização no regulamento da Previdência Social, que é o que disciplina, né, a aplicação dos planos de custeio e benefícios do INSS. Então, a lei vinha sendo alterada e o decreto que regulamenta a lei não acompanhava essa evolução e ele acabou ficando, então, desatualizado em muitos pontos, né? Um ponto importante que a gente precisa destacar também inicialmente é que decreto, ele não cria e nem restringe direitos, né? Ele serve tão somente para regulamentar o que a legislação já nos traz, né? Mesmo assim, esse decreto 10.410 acabou surpreendendo a gente aí em vários pontos e dentre tantos dispositivos aí polêmicos está justamente a vedação da contagem do período de benefício por incapacidade para fins de tempo especial. Agora, doutora Juliana, então como fica essa solicitação para essas novas aposentadorias? Como fica, então, a contagem para quem está vendo, ouvindo a gente, é leigo no assunto? Como é que vai funcionar? Tá, exatamente. Então, vamos retroceder um pouco para entender melhor o cenário, né? No decreto anterior, no decreto 3.048, havia uma previsão de que o segurado que estivesse exercendo uma atividade especial e que porventura viesse a se afastar das suas atividades laborativas por conta de um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez acidentária, ele poderia contar com esse período de afastamento no cálculo de eventual aposentadoria especial, tá? Então, assim, o benefício acidentário é aquele que é decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença laboral, que foi adquirida enquanto o trabalhador estava exercendo a função dele, né? E aí, nós tivemos um avanço em seguida, porque a militância previdenciária foi para o judiciário e para tentar garantir a isonomia também em relação ao benefício por incapacidade de origem comum, que é aquele que não tem relação com o ambiente de trabalho, pode ser decorrente de um acidente extralaboral ou de uma doença degenerativa, né, do própria condição ali do ser humano, e o STJ foi favorável, julgou o tema até numa decisão relativamente recente, que é o tema 998 do STJ, e disse que o segurado também poderia contar com esse afastamento decorrente do benefício por incapacidade por origem comum, né, sem ligação com o ambiente de trabalho. E aí veio agora o decreto 10.410 e alterou tudo isso, né, dizendo que benefício por incapacidade, não importa qual seja a origem, seja acidentária ou não conta mais para fins de tempo especial, né? Então, o INSS no passado deu um passo à frente, o STJ deu outro passo à frente e agora veio o decreto e deu 2 passos para trás, dando uma nova interpretação ao assunto que já estava, né, sacramentado na esfera administrativa e até na esfera judicial, né? E é por isso que a gente fala em retrocesso social,
porque para o segurado, do ponto de vista social, realmente vai ficar complicado, porque não raras vezes essa possibilidade de contagem do período de afastamento, né, é que possibilitava, né, ao cidadão essa desejável aposentadoria especial. E aí, agora, os segurados que exercem atividades especiais e que, porventura, fiquem enfermos e precisarem se afastar das suas atividades laborais, se forem requerer uma aposentadoria especial, eles vão ter que abrir mão desse período aí de afastamento em benefício por incapacidade, né? O cidadão ainda pode contar com um tempo de afastamento para fins de tempo de contribuição, mas nesse caso é um tempo comum que não pode ser computado na aposentadoria especial, né? Então, aí ele vai ter que ir atrás de uma aposentadoria programada urbana, que via de regra é um benefício com um tempo de contribuição, idade, são requisitos um pouco piores para serem atingidos, né? E uma renda também via de regra menor. Doutora, e quem poderá ser mais atingido com essa mudança? Justamente são os trabalhadores expostos a agentes nocivos, né, agressivos à sua saúde. Aquelas pessoas já que trabalham com ruído acima da média prevista em lei, agente químico sem a proteção adequada, agentes biológicos, são esses trabalhadores já mais sofridos, digamos assim, que contam já com uma aposentadoria especial, que no caso exige um menor tempo de contribuição, são justamente esses trabalhadores que serão mais prejudicados. Agora, doutora, a senhora está falando aí aposentadoria especial, aposentadoria normal, só para quem é leigo também no assunto e para poder a gente colocar um do lado do outro, né? O que seria a aposentadoria especial e a normal, né? Ok, vamos lá. Então, tempo especial é aquele que o cidadão trabalha em condições insalubres, né, nocivas à sua saúde, de forma habitual, permanente, e se ele se mantiver nessas condições ditas especiais, pelo período mínimo previsto em lei, que via de regra é 25 anos de contribuição, ele tem direito à aposentadoria especial. Tá? Hoje, pelas regras da após a reforma da Previdência, existe também um requisito etário, né, uma idade mínima de 60 anos de idade, mas muitos trabalhadores ainda possuem direito adquirido pelas regras antigas, né? Então, é uma aposentadoria via de regra mais vantajosa, porque o tempo de contribuição é menor e a renda dela também costuma ser melhor do que em relação às outras aposentadorias programadas urbanas, né? E justamente isso, as outras aposentadorias, existem várias agora no momento pós-reforma da Previdência, mas as demais contam com um tempo via de regra comum, que sem essa conversão em tempo especial e com requisitos mais rígidos para serem atingidos e com uma renda também menos favorável. Perfeito, doutora Juliana Haas, falando então sobre as mudanças, né, na concessão de benefícios do INSS. Obrigada, doutora. Imagina, estamos aí à disposição. Obrigada também. E a gente segue, então, nessa prestação de serviço, falando, então, sobre as mudanças no INSS. A gente fala também que o governo federal entregou nessa semana a primeira parte de sua proposta da reforma tributária ao Congresso Nacional. Acompanhado do secretário da Receita Federal, José Tostes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu pessoalmente com o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e dos Democratas do Rio de Janeiro, para entregar o texto. A proposta prevê a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS, unificado em um único tributo, o PIS e o CONFINS, que serão extintos. A alíquota geral da CBS é de 12%. Guilherme Afif, assessor especial do Ministério da Economia, disse que os temas considerados mais complexos da reforma virão em um complemento até meados de agosto. Entre eles, o imposto que se assemelha à contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, apesar de o governo não gostar da comparação. Jornal da Rede Alesp.
Temos mais entrevistas agora no Jornal da Rede Alesp. A gente fala com o Carlos Massini, executivo de cooperativa. Ele vai nos falar, então, sobre o cooperativismo neste momento da pandemia. Boa tarde, Carlos Massini. Agora a gente vai começar a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Carlos, segundo uma pesquisa nacional do cooperativismo, desenvolvida pela Organização das Cooperativas do Brasil em 2019, de cada 10 brasileiros, 4 conhecem o cooperativismo. É um setor muito importante para a nossa economia? É um setor muito importante na economia. Nos últimos anos conseguiu movimentar em torno de 16 bilhões. E mais do que um setor importante na economia, também um instrumento importante de justiça social. O cooperativismo consegue igualar os brasileiros, os cooperados, para atingir objetivos em comuns. Então, as cooperativas conseguem organizar pessoas e recursos, dessa forma, movimentar esses recursos para atingir os objetivos em comum. Então, nos últimos anos, a gente conseguiu, o cooperativismo no Brasil movimentou em torno de 16 bilhões. É um setor muito importante na economia, sim. Agora, Carlos, a gente sabe que alguns das tríades aí do cooperativismo, responsabilidade, solidariedade, colaboração. Carlos, você acha que nesse momento ou no pós-pandemia, o cooperativismo, as cooperativas vão se fortalecer? Se sim, por quê ou não? Vai continuar, elas já estavam fortalecidas? Sim, com certeza. Hoje o cooperativismo pode-se dizer que ele é o novo protagonista nesse momento pós-pandemia. A ONU reconhece o cooperativismo como um modelo de gestão adequado para se seguir nesse momento em que as pessoas se reúnam, tomem decisões compartilhadas, tenham uma responsabilidade solidária. Então esses são os pilares do cooperativismo. Ter uma mentalidade comunitária, uma gestão solidária, democrática. Então, hoje, nesse momento em que todos perceberam que é necessário ter uma mentalidade comum, o cooperativismo se faz muito presente. Ele é, sim, com certeza, o futuro. Ele é um modelo de gestão que vai ter protagonismo nesse momento, sim, em razão de tudo que aconteceu. E a ONU também ela recomenda, sim, que o cooperativismo ele tenha essa linha de frente de atuação a partir de agora. As pessoas entenderem que é necessário ter uma responsabilidade solidária, desenvolver objetivos em comum e ter uma mentalidade solidária, colaborativa, no geral. Carlos, e quais os impactos, que a pandemia trouxe para o sistema cooperativista? Hoje o cooperativismo ele precisou se readequar nesse momento, então muitos impactos sentidos foi como as cooperativas geralmente têm atendimentos muito presenciais, elas precisaram se readequar no momento. Então, houve sim um afastamento, teve essa necessidade de afastamento, então hoje o cooperado ele geralmente procura diretamente as cooperativas para ter atendimento e a gente sentiu sim um impacto de novos cooperados, de prestar um atendimento claro para todos aqueles outros que já são cooperados. Então, o setor ele sentiu um impacto decorrente de novas adesões, de novos cooperados surgirem, ingressarem nesse mercado, dessa forma de trabalho, e sentiu dificuldade também em se estabelecer. Como hoje o cooperativismo é uma linha que não existe tantos subsídios de governo, não existem linhas de financiamento própria do governo, diferente de, por exemplo, no ramo habitacional, em que existem programas federais combinados com bancos, como projetos federais de habitação. O cooperativismo ele não depende ele não tem isso, então sentiu muito impacto, falta dessas linhas governamentais de apoio nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas perderam renda, muitas pessoas perderam possibilidade de dar continuidade nas suas contribuições. Então, por exemplo, no ramo habitacional, hoje, se um cooperado ele perde a renda, ele pode perder a casa. E isso trouxe para ele uma alternativa. Ele viu que no cooperativismo, mais do que nunca, ele precisa obter a casa dele. Então, a gente sentiu muito esse impacto, de pessoas que perderam renda, não tiveram subsídio de governo para auxiliar. Foi esse o maior impacto, atendimento, linhas de financiamento e gerar novas formas criativas de atender e obter novos cooperados.
Agora, a gente está falando de perda de renda, de giro da economia, mas para quem está ouvindo pela primeira vez sobre cooperativismo aqui no Jornal da Rede Alesp, como é que as pessoas compõem uma cooperativa? Como é que ela funciona nesse momento em que também as pessoas buscam alternativas para a questão de trabalho? Como o cooperativismo pode ajudar essas pessoas nesse momento? O cooperativismo, ele é uma maneira de trabalho em que as pessoas se reúnem para atingir objetivos em comum. Então, por exemplo, no ramo habitacional, ele é um meio, é uma alternativa de obtenção da casa própria. Enquanto você hoje, para adquirir a sua casa própria, necessita depender de um empreendedor que realiza um empreendimento, para ele fazer a venda desse empreendimento, você depender de linhas de crédito ou de se submeter ao plano do empreendedor, no cooperativismo as pessoas se reúnem para desenvolver esse objetivo, que é a casa própria. Então, o cooperativismo, ele nada mais é do que um modelo de gestão econômica em que as pessoas se reúnem para atingir objetivos em comum. Se o seu objetivo, por exemplo, é a moradia, a casa própria, existem as cooperativas de habitação. Se o seu objetivo é obter melhores linhas de crédito, crédito facilitado, você procure uma cooperativa de crédito, que já está consolidada no mercado. Se você tem necessidade de plano de saúde, por exemplo, procure uma cooperativa no ramo de saúde. Então, hoje, o cooperativismo ele atua em mais de 13 ramos da sociedade. E você consegue obter condições facilitadas, melhores condições para aquisição, para financiamento, para atingir o seu objetivo. Então, se você está à procura de casa, uma cooperativa de habitação é o melhor caminho, uma melhor alternativa, diferente do que o mercado tradicional oferece. Isso que é o diferencial do cooperativismo. São alternativas que não visam lucro, não são pessoas que estão se reunindo para obter lucro, mas pessoas que estão se reunindo para atingir objetivos em comum. Carlos, cooperar é uma oportunidade, né, de adquirir aí, renda e bens, até mesmo bens de baixo custo, né? É dessa forma que o cooperativismo habitacional atua também? Sim, como eu falei, o cooperativismo ele desenvolve trabalho em mais de 13 ramos de atuação no país. Então é possível hoje encontrar cooperativas de crédito, cooperativas rurais, cooperativas de habitação, todas elas possuem o mesmo objetivo. O objetivo social tem uma finalidade social, uma cooperativa ela tem uma finalidade social, ou adquirir uma renda, ou adquirir um imóvel, ou adquirir produtos em comum. Então, o cooperativismo ele traz facilidades em diversos ramos. Como eu falei anteriormente, se você deseja obter uma linha de crédito facilitada, pode ser que uma cooperativa de crédito seja a solução para você, ou um meio de encontrar uma moradia, a cooperativa de habitação ela pode ser um meio para você. Então, ele é um modelo de gestão popular, que as pessoas se reúnem, que as pessoas obtêm esses objetivos em comum. Então, como eu falei, mais de 13 ramos hoje o cooperativismo atua em todo o país. Desde cooperativas de crédito, cooperativas rurais, cooperativas de pesca, cooperativas de habitação, inúmeros setores que você pode participar como cooperado. Agora, Carlos, como é o uso da tecnologia nesse meio? Foi afetado pela pandemia? Melhorou, entre aspas, nesse momento de pandemia que as pessoas ficam no home office? Sim, as cooperativas precisaram se adaptar ao home office. Cada setor seguiu os regulamentos de decretos municipais para regular seu setor de atuação. Então, a saúde possuía um decreto específico, as demais cooperativas também precisaram seguir no que toca aos atendimentos presenciais a cada decreto municipal para fazer na retomada das atividades, mas principalmente houve um aumento de tecnologias, de ferramentas digitais para dar atendimento. Por exemplo, na cooperativa Sicom que eu represento, nós desenvolvemos, está em fase de testes finais, um aplicativo em que o cooperado consiga visualizar todas as contribuições realizadas, aquelas que tem a realizar, acompanhamento dos projetos nos quais ele participa. Além disso, fizemos também termo de adesão. O cooperado ele pode se tornar cooperado em uma plataforma digital de assinatura com validade jurídica em todo o território nacional. Então, a gente disponibilizou ferramentas de assinatura online, ferramentas de acompanhamento de emissão de boletos, acompanhamento de faturas online. A gente conseguiu desenvolver ferramentas para atender
Fizemos uma gestão de atendimento, uma possibilidade de ele ser atendido por uma central telefônica automática, ter atendentes ali em home office atendendo eles também. Então, o cooperativismo habitacional, que eu posso dizer com propriedade, ele precisou se adaptar rapidamente. Nós sentimos muitas dificuldades em relação aos setores públicos que não se adaptaram, precisamos aguardar analistas, órgãos se adaptarem nessa estrutura de atendimento. Mas hoje, o cooperado, ele com a cooperativa, ele já dispõe de ferramentas digitais para ser atendido a qualquer momento, tanto por telefone, WhatsApp, pode ser pelas próprias redes sociais. Fizemos um trabalho forte também de redes sociais, que a gente consegue disseminar o nosso conteúdo para mais pessoas e principalmente para aqueles que já são cooperados. Então, as cooperativas, no geral, precisaram se adaptar a essa metodologia online, criar novas ferramentas de atendimento, e foi isso um grande passo que a nossa cooperativa SICOM conseguiu desenvolver. Criar essas possibilidades, tanto aplicativo, faturas online, atendimento online, tudo para que ele consiga se sentir parte da cooperativa mesmo nesse momento de afastamento social. Tá certo. Essa foi a nossa entrevista com Carlos Massini, ele que é executivo de cooperativa. Eu queria já agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp, Carlos. Muito obrigado pela participação, agradeço a todos e estaremos aí sempre que precisar para comentar a respeito do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Carlos. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. Em meio ao caos da pandemia de coronavírus, uma boa notícia. O Brasil arrecadou 6 bilhões de reais em doações para os necessitados. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. E segundo a associação, a saúde foi a área que recebeu mais recursos, 78% do total arrecadado. Em seguida, foi a área da assistência social, que recebeu 17%, e educação, 5%. De acordo com a plataforma que monitora essas doações, o valor arrecadado é recorde desde março, mês em que foi decretado o estado de calamidade pública aqui no Brasil. Do total de doações, 58% foram feitas diretamente para pessoas jurídicas, 24% para instituições e fundações e 10% para pessoas físicas, sendo que 56% foram em dinheiro. Em 4 meses, foram contabilizados mais de 460 mil doadores, com 511 campanhas e 120 transmissões ao vivo para arrecadações de fundos. Por isso que a gente diz e traz aqui no Jornal da Rede Alesp sempre, né, Tayana? Essas práticas de solidariedade, a gente traz as ações sociais, como hoje nós abrimos o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira falando de uma ação social e o importante, o quanto a gente compartilhar com o próximo o que de melhor a gente pode ajudar. E tem mais entrevista no Jornal da Rede Alesp, é isso mesmo, né, Tayana? Isso mesmo. Agora a gente vai conversar com a advogada Cíntia Lima. Ela vai falar um pouquinho pra gente de como fica a medida provisória 927, né, no pós-pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Cíntia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Julie. Doutor, então, para quem está ouvindo a gente, do que se trata, então, a medida provisória 927 e como ela pode ser no pós-pandemia? Certo. A medida provisória 927, ela foi editada pelo nosso presidente, né? E aí ela perdeu a validade agora esse domingo, porque não foi votada aí no Congresso. A medida, ela visou, no caso, trazer aí certas medidas para que o empregado e a empresa pudesse continuar com os seus trabalhos e aí tentar se adaptar por conta da pandemia, né? E aí essa medida trazia que os empregados e as empresas poderiam ali acordarem sobre as férias, sobre o teletrabalho, sobre os feriados, sobre bancos de horas, e aí acabou perdendo a validade agora esse domingo. Então, como fica, né? Ou como deve ficar? A comunidade jurídica já tem uma ideia de como será isso? Como será essa relação de trabalho a partir de agora, então, que perdeu essa medida provisória a validade? Perdeu a validade. Agora o que rege é a CLT, né? São as leis normais que, infelizmente, a meu ver, acaba nos prejudicando, porque a economia ainda não voltou, muitas empresas estão ainda, não estão faturando como antes, e aí ficam muito prejudicadas e pode acabar até
aí tendo um desemprego em massa. Só lembrando sobre a medida provisória, né? Ela autorizava que a empresa desse férias para um funcionário sem avisar 30 dias antes, né? Podendo ali pagar as férias no quinto dia útil, ainda um terço só no final do ano. A medida também autorizava que a empresa poderia pedir para ordenar, né? Não pedir, pedir para que o funcionário trabalhasse de casa, e também poderia ali aproveitar banco de horas e férias. Como que fica agora, né? Agora, a empresa, se ela quiser hoje colocar um funcionário para trabalhar em home office na casa dele, ela precisa que o funcionário aceite, concorde que ele trabalhe em home office. Com a medida vigente anteriormente, o patrão apenas ordenava que o funcionário trabalhasse em casa. Agora ele precisa do aceite do funcionário. Férias, como que funciona? A férias prevista na CLT, a empresa escolhe a data de férias do funcionário, só que ela comunica o funcionário com antecedência 30 dias antes, e aí paga as férias com um terço, 2 dias antes dele sair de férias, né? A medida antes poderia comunicar o funcionário em 48 horas e poderia parcelar aí o pagamento das férias. Então, lembrando que as medidas que foram tomadas na vigência dessa medida provisória, ela é legal, ela é válida. No entanto, a partir dessa semana, as empresas não podem mais terem aquelas atitudes que a medida autorizou. Agora, doutora, a gente está falando, então, a senhora acabou de falar para a gente que volta a reger a CLT. Então, algumas questões aqui também que as pessoas podem ficar na dúvida e a gente presta esse serviço para o trabalhador que está escutando a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Como que funciona, então, a questão de banco de horas nesse momento, benefício de vale transporte e vale alimentação? Certo. O banco de horas, a CLT, ela prevê que as partes, né, tanto o funcionário quanto a empresa, elas podem acordar em um banco de horas e ali a pessoa o funcionário usufrui entre 6 meses, né, num acordo individual. Então, o que prevalece é isso. Pagamento sobre, muito questionado, vale-refeição, vale-transporte. O vale-transporte, se o trabalhador está se locomovendo até a empresa não deve parar de pagar o vale-transporte. Agora, se o funcionário está em casa, não tem o porquê a empresa pagar o vale-transporte. Agora, e nessa retomada, né? A gente sabe que alguns setores de serviço, alguns escritórios estão voltando. Nesse momento de volta, como é que funciona, então, esses benefícios? Certo, então os benefícios voltam a ter validade, os benefícios, eles têm que ser pagos, todos normalmente, lembrando que se não tiver nenhum acordo feito durante o período da medida, o que vale hoje é a CLT. Então, todos os benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, ele é devido normalmente. Agora, doutora Cíntia, para aquele trabalhador que continuar trabalhando em home office com autorização da empresa, como vai ficar os gastos com telefone e internet? É a empresa que tem que pagar? Lembrando que quem tem o risco do negócio é a empresa, né? Porque o funcionário ele não concorre com a empresa sobre lucros e dívidas, né? Então, o certo, todos os contratos que nós estamos fazendo hoje, a empresa arca com pagamento de internet e telefone. E tem até assim, a empresa também empresta o computador, notebook, às vezes no caso a gente faz um contratinho de comodato, que seja um empréstimo depois do término do contrato de trabalho, esse aparelho será devolvido para a empresa. E o custo totalmente da empresa. Uma outra questão também que as pessoas que estão em casa se preocupam é sobre horas extras. O trabalhador ele vai poder cobrar a empresa se passar da sua hora, vai ter que anotar? Como é que vai funcionar essa questão de estar trabalhando ainda em casa, em consonância com a empresa, e passar do seu tempo, do seu horário de trabalho? Outra dúvida que as pessoas têm bastante, né, é referente à hora extra, trabalho em home office. A CLT, na sua reforma trabalhista agora em 2017, ela preveu agora esse trabalho home office e disse que não tem hora extra em trabalho home office, né,
A inteligência, assim, da lei foi que realmente, às vezes, a pessoa no lar da sua casa, né, ela acaba ali administrando o seu tempo, né, podemos, de repente, fazer um serviço, daqui a pouco sai, cuida do filho, faz outras coisas, e ali, então, por conta disso, de repente, a legislação previu que não tem hora extra. Quer dizer que é absoluto isso? Não. Quem alega tem que provar. Se o funcionário é contratado ali para trabalhar 6, 8 horas diárias e ele trabalha realmente as 6 horas, as 8 horas que ele foi contratado e ele acaba passando do seu horário, ele pode entrar na justiça e ali requerer os seus direitos. Mas vale lembrar que quem alega tem que provar. Então, ele tem que provar que ele ultrapassou a sua jornada de trabalho, porque de início o trabalho em home office, ele não gera hora extra. Doutora Cíntia, eu queria agradecer aí a sua participação, né, os esclarecimentos aí sobre a medida provisória 927. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito boa tarde. Boa tarde. Lembrando, né, essa é a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp. Antes de terminar, uma última nota: depois de dar sinais de estabilização, a pandemia da Covid-19 voltou a acelerar nos Estados Unidos, que ultrapassou a marca de 4 milhões de pessoas infectadas. O país registrou 1 milhão de novos casos de Covid-19 em apenas 2 semanas e tem mais de 143 mil óbitos causados pela doença. A Califórnia, o estado mais populoso do país, superou Nova York em números de casos confirmados. O número de mortes em Nova York, porém, ainda é 4 vezes maior que os números, né, registrados na Califórnia. E o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira fica por aqui. Não se esqueça, você pode passar uma sugestão de pauta, conversar com a gente através do nosso WhatsApp 11 98457 8129. Deixa sua mensagem pra gente, não é isso, Tayana? Exatamente. E lembre-se, fique em casa, quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, lembre-se do uso de máscaras e do álcool em gel. Um ótimo dia para todos vocês e fique com a nossa programação. É isso mesmo, até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo